meninos, bem-vindos ao meu canal. Esta análise é sobre os jogos Super Lucky's Tale e New Super Lucky's Tale, e sim, contém spoilers, por isso, se não gostas de spoilers ou ainda não jogaste o jogo, este não é o vídeo para ti. Posto isto, vamos começar. Primeiro jogo do que esperamos que seja uma série de reviews neste canal. Aproveitando a promoção do Xbox Pass este Natal, vi o Super Lucky's Tale e decidi que seria este jogo que inauguraria o uso deste serviço. Aquele que vi, na altura da instalação, parecia uma reminiscência de jogos que tinha jogado em pequeno. Jogos que até hoje me acompanham nesta vida de gamer e que relembro com muito carinho. Super Lucky's Tale é um jogo que apela a uma audiência mais infantil e que ponderava-se a saciar a minha incessante criança interior. Uma breve introdução é necessária. Super Lucky's Tale é um jogo de 2017 da Playful. Um jogo recente que se encaixa no género de plataformas 3D, mas que interliga a dualidade de scroll e nos deixa explorar áreas abertas. É um jogo que poderemos definitivamente assumir como jogo de aventura. Assim que começamos o jogo, é-nos dada a introdução à premissa da história. Resumidamente, Lucky, uma raposa inspirada pelas aventuras da sua irmã Lyra, anseia pela sua própria aventura. Quando Lyra regressa à casa, traz consigo um artefacto poderoso, o Livro das Eras, o que leva à introdução de Jinx e a ninhada de criminosos cujo propósito é apoderarem-se do livro. Estes são os intervenientes principais na narrativa. Gostaria de destacar algumas coisas nesta breve introdução. Primeiramente, o design de Lyra, aventureira destemida, reminiscência de Amelia Earhart, uma aviadora norte-americana. A representação imagética é bastante importante, principalmente em jogos cujo alvo seja uma audiência mais infantil. Ao representar Lyra de sexo feminino como alguém forte, aventureira e destemida, está a criar-se uma porta para que a representação de género seja igualitária. Algo que é fundamental para acabar com a desigualdade de representação de traços psicológicos e físicos associados a cada género. Não estaria a mentir se dissesse que maioritariamente são personagens do género masculino que normalmente preenchem o espectro de caracterização de Lyra. Não só videojogos, que de todas as artes ainda é mais abrangente, mas em áreas artísticas bem mais antigas e mais estabelecidas que a área dos videojogos. Da mesma maneira que Lara Croft marcou a minha infância, embora não sendo um jogo infantil, Lyra é a encarnação de Lara em Super Lucky's Tale, adequada à audiência e ao estilo artístico em questão. E ainda mais importante, Lucky e Lyra são retratados com as mesmas características, sendo duas partes da mesma moeda, sendo que Lucky, ainda na intro, salva Lyra de ser sugada pelo Livro das Eras numa ação de plano de heroísmo. Lyra ainda aparece indiretamente sempre que Lucky entra no mundo novo através de cartas, sendo uma constante presença na aventura de Lucky. Depois desta pequena introdução da história, entramos no primeiro mundo do jogo, Sky Castle. Todos os mundos são diferentes com os seus próprios habitantes, com arquitetura e moralidade diferente. Contudo, não passam de átrios que contêm as portas que dão entrada aos níveis jogáveis e à consequente progressão da história. Cada nível tem 4 troféus: o trevo, o troféu que finaliza o nível, as letras do nome Lucky, que por vezes se encontram escondidas dos jogadores, desafios de tempo ocultos e por fim o marco da recolha das 300 moedas. Para além destes níveis principais, existem mini-desafios no átrio que também oferecem trevos, o troféu que permite o avanço in-game, estando estes mini-níveis ao encargo do Dealer dos Trevos, nome com que carinhosamente eu apelidei a personagem por ser fascinado e fanático por trevos. Depois de ultrapassar todos os níveis e vencido o mini-boss do mundo, passamos sequencialmente para outro, Veggie Village, que por sua vez dá a abertura a Holiday Canyon, que por fim abre Spookington, sendo Spookington o último nível de jogo. Depois encontramos em DLC os mundos Gilly Island e Foxington. Para cada mundo existe um mini-boss correspondente, um membro da ninhada. Sky Castle tem um mestre de garras, Veggie Village a cientista Tess, Holiday Canyon encontra-se o General Botões e Felpudo, e por fim em Spookington temos a diva Lady Meow Malade, mini-boss não confrontável, e o final boss, o feiticeiro Jinx. Lady Meow Malade é apenas defrontável em Gilly Island no DLC. Partimos agora para uma análise mais aprofundada destes vilões. Ocupam na narrativa um papel quase dramático-cómico, ênfase no cómico. Embora a sua presença seja sempre constante ao longo dos níveis, as suas ações são infrutíferas e muito cómicas. Começando a nossa análise por garras, Mestre Ninja da arte Miao Shu, que representa agilidade, força e destreza, mas que nunca nos luta diretamente, argumentando que Lucky teria de enfrentar uma série de testes até ser digno de o poder confrontar. Garras desaparece sempre a seguir ao monólogo inicial, deixando a confrontação apenas para o nível do boss. No nível final, quando temos a oportunidade de enfrentar Garras, ele mais uma vez evade a luta e são os seus discípulos, os Golem, que nos enfrentam na vez dele. No final, já derrotado, afirma que numa próxima vez nos vencerá e volta a desaparecer. Um vilão que representa a subjugação e o controle de seres que são inferiores para proveito próprio. Um vilão que aparenta ser forte, mas que na realidade não passa de uma ilusão. É a dicotomia da representação da imagem contra a realidade dos factos. Garras nunca nos luta, e é o único da ninhada que o faz, mostrando que é um gato fraco, que não se mostra mestre, algo que ele tanto se vangloria. O que ajuda a fomentar este raciocínio são partes de diálogos de alguns golems que se encontram no átrio do mundo.
Seguidamente encontramos Tess, que ocupa o papel de Mad Scientist. Uma escolha importante, visto que é uma gata a interpretar um papel que é designadamente representado pelo género masculino. Mais uma vez, este jogo fomenta a igualdade de representação e a normalização desta representação, tão importante para as crianças. Não me vou debruçar mais sobre esta questão e vou passar agora a analisar a função do Tess in-game. Contrariamente a garras, Tess cria engenhocas que têm como função melhorar e ampliar a produtividade de Veggie Village. Um ato que de relance parece ser nobre, acaba por chocar, literalmente, com os Wormies, as minhocas habitantes deste mundo. O dilema milenar entre o avanço científico e o tradicional, e o medo irracional sobre o desconhecido, que aqui se encontra representado pelas máquinas da Tess. A nova maquinaria da Tess faz o serviço dos Wormies mais rápido, mais produtivo e mais eficiente, que causa medo e pânico nos aldeões. É uma luta muito atual que pode ser extrapolada para o nosso mundo, onde os robôs e a possível substituição das pessoas por máquinas está a tornar um tópico cada vez mais comum. Depois de nós, a pedido dos Wormies, destruirmos ou inutilizarmos as construções de Tess, temos finalmente a confrontação final. Tess utiliza um robô para nos enfrentar, bastante apropriado, e no final, já depois de derrotada, é sugada estilo Alien e desaparece. Botões e Felput seguem-se em Holiday Canyon. Botões, estratégia militar que ocupou o espaço dos Yetis para os seus desejos de grandeur militar, a conquista de território e seu aproveitamento para a construção de fortalezas e campos de treinamento, entre outros. A sua aparência é o oposto dos seus grandiosos sonhos. É um gato pequeno, franzino, em cima da cauda lustrosa de outro gato bem mais encorpado que Botões, a que dá o nome de Felpud. Uma personagem tão pequena que fala de possíveis feitos bélicos ainda por surgir e realizar. Ao estudarmos a sua aparência e a sua cômica baixa estatura, a comparação surge. Napoleão Bonaparte. Penso que Botões é a adaptação felina e irónica de Bonaparte, cujo último, não menosprezando os seus feitos bélicos incontornáveis, nunca conseguiu conquistar a Rússia, perdendo o sonho de um império maior que Alexandre o Grande. Botões é um estratega militar que entra no estratagema de bater em retirada, apenas enfrentando Lucky no nível final, na figura de Felpud, é claro. Por fim, temos Lady Meowmalade, diva, cantora e over-the-top felina. Nome baseado na música de Lady Marmalade de 1975, por isso é apenas natural que Lady Meowmalade fosse representada como uma cantora com pé na fama e no glam. Infelizmente tem alguns problemas com o mundo onde Lady M foi inserida. A imagem diva que lhe foi caracterizada não se contextualiza com o mundo de parque de diversões fantasmagórico de Spookington. É o único vilão que tem uma camada acrescida de profundidade social e psicológica, muito por causa da carta que recebemos de Lyra, que nos dá a conhecer outra faceta de Lady M. Surpreendentemente, passamos de uma caracterização básica, de uma vilã altiva e aliada da realidade, para alguém que pode ser amiga e sociável. É este relato de Lyra que cria a complexidade social da personagem, criando assim nuances sociais e interrelacionais da vilã com as outras personagens. Em relação ao contexto de Lady M com o mundo, é-nos fornecida através da própria que se encontra em Spookington a tentar capturar o brilho dos fantasmas. Como metáfora para adulto, conseguimos perceber que o brilho que Lady M procura é sinónimo de glam. Todavia, para as crianças é um pouco infortúnio, visto que os fantasmas se encontram ligados eternamente à morte. Logo, a analogia não seria tão bem entendida por um público tão jovem. Lady M aparece tão destoada do mundo que a meio dos níveis desaparece e dá lugar a Jinx. Contudo, Lady M regressa no DLC da Gilly Island, onde sim, tem a oportunidade de brilhar num mundo muito mais apropriado, numa praia reminiscência de festivais de verão. Infelizmente, o seu single, que força os habitantes a dançar, tornou-se um flop, e temos de ser nós a destruir as colunas amplificadoras e impedir que os pobres habitantes dancem até à exaustão. No final, enfrentamos Lady M numa das mais difíceis batalhas do jogo e restabelecemos as festividades normais da Gilly Island. Numa nota à parte, Gilly Island é o único nível que contém habitantes dos outros mundos, e é uma pena que não seja explorada nenhuma razão do porquê ou como os outros habitantes chegaram àquela praia. Nunca saberemos como os mundos se interligam naquele mundo e como é possível a viagem de outros habitantes para Gilly Island em particular. Chegamos a Jinx, o vilão que todos falam. Como já referi, ela aparece em Spookington depois de Lady M desaparecer. Infelizmente pode ocupar o lugar de Final Boss menos desenvolvido de sempre. O que sabemos? Quer o livro das eras para reescrever a história dos mundos. É um vilão que apenas existe no conceito de ser vilão. Nunca saberemos os motivos de Jinx, qual o motivo para reescrever o livro das eras. É, sem sombra de dúvida, um vilão sem personalidade e com uma falta gigante de desenvolvimento, o que fica muito aquém para o que se espera de um Final Boss que é anunciado na cutscene introdutória. Todos os mini-boss acabam por ter mais desenvolvimento que Jinx, o que é simplesmente triste. Mas o que seria a ninhada sem os mundos e os habitantes onde se inserem? Vamos agora analisar os mundos e a sua correlação com os habitantes e tentar perceber a importância e o relacionamento simbiótico que têm com os vilões. No primeiro mundo encontramos golems, construtos feitos de argila e pedra. Podem ser construídos para qualquer propósito, o que os torna adaptáveis a todas as situações, até para discípulos do Mestre Garras. Como é óbvio, são seres construídos que não podem ser analisados com uma perspectiva humana.
As palavras-chave dos Golems serão a adaptabilidade, o senso de servitude a um mestre, neste caso criador que está implícito em garras, e o facto de serem muitos discípulos todos iguais, criando um exército que se vê refletido como uma única massa. A fonte para este povo foi o exército de terracota descoberto em 1970, uma construção de imensos soldados em terra todos iguais, que foram enterrados junto com o imperador para o proteger no além. Sky Castle, como mundo introdutório, funciona como uma fortaleza flutuante, como lugar isolado de treino e confortação. Em relação aos Wormies em Veggie Village, o seu significado é bem mais simples. Trata-se da relação simbiótica entre a natureza, nomeadamente o subsolo, e o papel importante das minhocas na renovação do mesmo, mantendo-o fértil e limpo. Como o Veggie Village gira em torno da agricultura do solo dos animais de quinta, é apenas natural que a representação dos habitantes fique a cargo das minhocas. Em relação a Tess e aos Wormies, já foi anteriormente explicado que representam a dicotomia de tradicional versus avanço científico-tecnológico. Relativamente aos Yetis, torna-se um pouco confuso. Yetis são seres fantásticos que habitam os Himalaias e normalmente associados à neve. Daí, penso que a sua conexão com as festas e com os presentes tem a ver com o Natal, que é associado ao inverno e a um tempo mais frio e nevoso. Contudo, encontra-se um desfiladeiro desertificado, algo que se assemelha mais à lenda do Bigfoot, primo dos Yetis que vive na América do Norte. Existe, através dos diálogos, pequenas informações que seriam anteriormente um povo bélico, antes de encontrarem a paz e serem agora um povo de presenteio e festas. A conexão deste povo com Botões é guerra e paz. Um povo, outrora bélico, que encontrou a paz, enquanto Botões ainda procura destruição e proezas belígeras. Em relação ao desfiladeiro, tem algumas pistas, sendo a mais concreta a ligação destas áreas com os esconderijos que vários povos usaram para se esconderem dos seus perseguidores. Por isso, será uma área isolada, perfeita para um general wannabe com sonhos de grandura e um povo que gostaria de se manter secreto. Finalizando os níveis do jogo, temos Spookington, que está mais ligado a Jinx que a Lady M e vai ser analisado em relação ao Mago Gato. Será o nível mais fácil de perceber e de examinar. Jinx, um feiticeiro, ocupa um parque de diversões fantasmagórico quando o lema são as gargalhadas e a diversão. A presença dos fantasmas liga tudo ao esotérico, que engloba a feitiçaria, a bruxaria e também um oculto. A presença ameaçadora de Jinx destrói o divertimento de Spookington, deixando o parque sombrio e escuro, numa clara oposição à alegria e ao divertimento. Gostei muito da representação de certos fantasmas como mágicos que interliga ainda mais o oculto e a magia à magia de Jinx. Em relação ao DLC de Gilly Island, já praticamente foi tudo dito na análise de Lady M. Contudo, é bom salientar o regresso dos Shoggy Boggy Boys, banda de Veggie Village que contrasta com a excentricidade de Lady M, e que, ao contrário desta, são adorados por todos os habitantes, sendo a banda sensação. Fedatismo versus humildade, ou empenho versus versadouro, sendo desconhecido se Lady M tem uma fanbase própria. Acabamos assim a análise do jogo. Infelizmente, embora seja um jogo cheio de simbolismo, que tentei aqui decifrar, em termos narratológicos a história está cheia de buracos e incongruências. De onde vem a ninhada? Qual o passado entre a ninhada e Lyra Lucky? Lyra, em carta, afirma que é o dever da família proteger o livro, mas na cutscene introdutória Lyra encontra o livro numa das suas explorações. Não existe qualquer outra informação acerca deste dever de proteção para além desta carta por parte de Lyra. Ao avançarmos a narrativa e ao falarmos com os habitantes dos outros mundos, somos informados que tanto Lyra como Lucky são guardiões do que se presume ser o livro das eras. Mas mais uma vez não nos é dada nenhuma informação sobre o papel dos guardiões, o que são e a sua função. Apenas conhecemos a história dos guardiões em Foxington, no DLC. O porquê dos trevos? Se realmente estamos dentro de um livro, qual o significado dos trevos e a sua ligação ao livro? A narrativa é bastante confusa e dispersa, sem que exista uma conexão clara sobre todos estes conceitos e informações. A lição de moral mais importante do jogo é relativa à derrota e à maneira como cada vilão da ninhada reage ao fracasso. Por outras palavras, mesmo que saias derrotado, não significa que podes desistir. Podes sempre lutar por melhorar e voltar a enfrentar o adversário e, quiçá, vencê-lo. Posto isto, para finalizar, é um bom jogo para crianças. Tem um estilo artístico agradável, muito bonito, sem muitos contrastes e com cores bastante complacentes. É aprovado por Veyroneh com um 6 na escala de vai ou racha. E o que seria do Super Lucky Tale sem a sua não tão sequela New Super Lucky Tale? Sim, também vamos analisar este jogo comparativamente ao seu predecessor. Primeiro, temos de compreender que não se trata de uma prequela ou sequela, mas sim de um remake. Um remake que foi lançado 2 anos depois de Super Lucky Tale. O jogo tem bastantes similaridades com o original, mantendo os inimigos, os mundos e os personagens intactas, com algumas alterações estéticas e psicológicas. A mudança mais evidente é a nível narrativo, que colmata os variados buracos que o primeiro tinha. Contudo, a nível de execução artística fica muito aquém do primeiro. Primeiramente, temos a introdução animada do jogo que se encontra totalmente diferente do primeiro. De um 3D emulado em imagens paradas, temos agora um 2D sem qualidade, quase banda desenhada animada. A história que nos é apresentada é totalmente diferente do Super Lucky Tale. Lyra e os guardiões fogem da ninhada.
escondendo-se, protegendo o livro das eras. Existe um perigo palpável sobre a ninhada e a ameaça séria de que eles representam. Porém, em Foxington, a ninhada consegue encontrá-los e antes de ocorrer a batalha final, o livro abre-se e suga para dentro das suas páginas Lucky e a ninhada. O salvamento heroico de Lucky perde-se para uma tentativa frustrada, quase inexistente, de Lyra de amarrar Lucky antes de ser sugado. Lyra, a aventureira destemida, torna-se mais uma personagem secundária sem caracterização nesta intro. Penso que neste jogo teria sido uma boa jogada ter Lyra como protagonista a salvar o irmão. Assim, criava-se uma realidade alternativa em que Lyra é sugada ao invés de Lucky. Infelizmente não aconteceu. A ninhada é representada como sedenta de poder e ganância, sendo Jinx obcecada ao ponto de destruir o lar dos guardiões apenas para conseguir o livro das eras, mostrando assim um pouco mais de personalidade e construção psicológica de Jinx. Depois desta pequena introdução entramos em Sky Castle e interagimos com Lucky. Apenas um comentário. Quem achou que pôr Lucky a andar cartoon style dentro de uma poça de óleo, Sonic Wannabe devia ser despedido. Lucky é uma raposa, não se trata de um humano e a caracterização do primeiro jogo é perfeita. Trata-se de um animal, uma raposa que se move nas 4 patas. Todavia, neste novo remake não faz sentido a maneira como Lucky se move. É bastante antinatural e uma tentativa frustrada de aproximar Lucky e Sonic, o que não faz sentido, pois pertencia a 2 franchises diferentes. Outro choque foi os Átrios dos Mundos, que outrora se encontravam cheios de vida, agora encontram-se despidos. Sem os habitantes que se encontravam presentes e que faziam diversas atividades nos átrios, dando personalização e o toque pessoal a cada mundo. Os níveis esses são zumbificados ao ponto absurdo. Alguns níveis quase que se jogam sozinhos. Contudo, nem tudo é mau. Existem alguns pontos positivos que se notam durante a gameplay do jogo. Com a construção e o desenvolvimento da narrativa, temos algumas peças-chave que anteriormente não possuíamos, transformando assim a narrativa esburacada Super Lucky Stale numa narrativa coesa. Ignorando as diferenças entre introduções, conseguimos perceber o que são os guardiões e o porquê de o livro ser tão importante e necessitar de proteção. Percebemos finalmente que Jinx pertencia à Ordem dos Guardiões, mas que por ganância traiu a Ordem para obter o livro das eras para benefício próprio. Através dos loading screens, é-nos dado pequenas informações sobre o passado, a lore do jogo e o passado das personagens, o que ajuda à construção da narrativa. Um pequeno toque genial acontece em Veggie Village, onde os Wormies afirmam que as engenhocas de Tess nem serão assim tão más e que até podem ajudar a desenvolver Veggie Village. Contudo, o jogo tinha que arruinar a imagem de Tess ao fazê-la uma cientista com criações que nem sempre funcionam bem. O maior desvio adaptativo encontra-se sem dúvida em Restful Retreat, antigamente Holiday Canyon. Existe uma conexão muito mais evidente entre os Yetis, aqui representados claramente como os lutadores que encontraram o Zen, e o fulgor bélico de botões. Gilly Island torna-se um mundo do jogo base com Lady Meowmalade em vez de se manter em DLC. Huntingham, outrora Spookington, é inteiramente Jinx, sendo o último mundo do jogo base. A maioria das alterações importantes são aqui mencionadas, existindo outras pequenas alterações que não é necessária uma observação mais detalhada. Permitam-me agora o comentário. Se Lyra e os outros guardiões, que são os melhores dos respectivos mundos e áreas, como nos é mostrado em Foxington, não conseguem derrotar a ninhada, como é que Lucky, um guardião em treinamento, consegue derrotá-los com tanta facilidade? E este é o grande problema deste jogo. Tendo em consideração a representação da ninhada sem qualquer perigo real, apenas como representações satíricas dos seus traços dominantes, como é que os outros guardiões não os conseguem derrotar? Simplesmente não faz sentido. Não consigo ultrapassar o facto que Lucky, uma raposa não guardiã, consegue derrotar todos os membros, incluindo Jinx, numa reminiscência de o escolhido. Aliado a este problema que basicamente transforma os guardiões em personagens menos poderosas que Lucky e os problemas anteriormente mencionados nesta análise, a introdução, a facilidade dos níveis, as modificações estéticas dos mundos e dos átrios e o novo reandar do Lucky, tudo tornou este jogo uma experiência bastante desagradável. A ausência de tradução para português de Portugal, que existia no primeiro jogo, leva-me a não indicar este jogo para crianças que ainda não compreendam a língua portuguesa e que desconheçam os seus parentes linguísticos. Nem as poucas inovações mecânicas introduzidas conseguem tornar o jogo e a jogabilidade mais interessante que Super Lucky Stale. É simplesmente um jogo inferior em todos os aspectos, uma adaptação forçada em sem brilho. Tendo em conta esta análise bem mais pequena que Super Lucky Stale, dou este jogo um 4. Joga-se. Agora é a vossa vez, amorzinhos. O que acharam desta análise? Concordam? Discordam? O que acharam do jogo? Deixem os vossos comentários em baixo. Não se esqueçam de subscrever e tocar a sineta. Tchau, tchau!